Um grande abraço a todos que nos veem agora sábado diretamente, ao vivo, Questões de Fé. Grande abraço aos ouvintes da Rádio América que nos ouvem domingo de manhã e aqueles que também nos veem em horários alternativos na TV Horizonte, domingo às 20h45. Os que nos ouvem pela Rádio América no domingo podem ligar durante a semana pelo telefone 3469-2505 e podem mandar a sua participação. Código de área de Belo Horizonte é 31. Sempre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Estive lá no começo de agosto, foi uma experiência muito bonita. Aliás, a Serra da Piedade é digna de ser visitada pela beleza de todas as coisas que se encontram lá e pelo significado religioso para nosso estado de Minas Gerais. É padroeira do estado de Minas Gerais, tem toda uma história que deve ser levada em consideração e que você vai ver registrada lá no museu, nas fotos e assim por diante. Serra da Piedade, um lugar muito bonito, um lugar onde você se aproxima de Deus. E a campanha Faço Parte está diretamente ligada a esta Serra da Piedade, onde se encontra Nossa Senhora da Piedade. E a padroeira de Minas, nós invocamos para que o nosso esforço, a nossa participação também como arquidiocese, nos leve a produzir frutos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Para a campanha Faço Parte, ligada, portanto, à devoção a Nossa Senhora da Piedade, você ligue para 3319-6111, 3319-6111. Hoje nós temos para a música um violonista, o Gustavo Farias, que a partir do segundo bloco vai nos mostrar a sua arte no violão. Também Matheus Oliveira, que vai ler as participações logo que vocês mandarem as suas participações. Está aqui o Matheus, que vai ler e vai ajudar também a comentar aquilo que vocês enviarem. Os que participarem serão brindados no final com um sorteio e nesse sorteio uma pessoa vai ganhar 3 livros, o Novo Testamento, Salmo, Santo Agostinho, um CD Amigos do Coração, do Padre Zezinho, tudo cortesia da Livraria Paulus. Você pode participar do nosso programa hoje. É bom lembrar que nós hoje vamos encerrar a exortação apostólica Christi Fidelis Laeti. Não que o texto todo foi colocado, nós colocamos a fundamentação bíblica e teológica e hoje vamos dar uma visão geral dos pontos fundamentais, uma chave de leitura de toda a exortação apostólica, daqueles pontos que nos interessam de modo especial. E você pode participar pelos telefones 3469-2530, aqui para a TV, 3469-2530, está aí no seu monitor. Quem está na cozinha fazendo alguma coisa, não está vendo a TV, está só ouvindo agora, anote 3469-2530, o código de área é 31. facebook.com/questões.de-fé, lembrando que o nosso programa está na rede social, todas as redes sociais, no YouTube. Se você quiser ver o nosso programa de qualquer lugar do mundo, não há necessidade de televisão, basta que haja uma rede de internet que hoje no mundo inteiro, qualquer lugar você tem um sinal de internet wireless, sem fio, aí você pode ver o nosso programa, basta ir ou no YouTube ou no site da televisão que você pode ver online. Pelo WhatsApp você pode participar, 996-428-473 e o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Muito bem, hoje eu queria fazer um comentário sobre uma tradição e um costume fundamental
todos nós que somos cristãos, mas não só os cristãos, isso vem do Antigo Testamento. É uma cultura que criou uma civilização de acolhida, de hospitalidade. O Antigo Testamento, na espiritualidade dos textos bíblicos, dos profetas, desde o livro do Gênesis, acolher o estrangeiro é acolher o próprio Deus. Nós vemos, por exemplo, o episódio lá de Abraão, primeiramente, a manifestação de alguma forma interpretada pelos padres da igreja como a primeira manifestação da Trindade, quando aqueles 3 homens, capítulo 18 do livro do Gênesis, se manifestaram a Abraão. Mas logo em seguida, aqueles anjos ou homens, a Escritura não define muito bem, fala que é Javé, eles vão para a região de Sodoma e Gomorra. E lá os estrangeiros são recusados, são ofendidos, são agredidos e são humilhados. Por causa disso, que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Esta é a perspectiva de acolhida do estrangeiro que faz parte da literatura judaico-cristã desde os seus primórdios. E nós podemos ver que ainda hoje, em todos os lugares onde esta civilização existe, eu falo o judaísmo e o cristianismo, seja Israel, nós vemos uma acolhida ao estrangeiro, sem dúvida nenhuma, apesar das dificuldades que existem com o terrorismo, mas o judeu é sempre muito acolhedor, como também o árabe, porque, na verdade, há um ponto comum, há uma fonte comum, tanto para nós cristãos, para os judeus, como também para os muçulmanos. Na verdade, a base é a mesma, porém com maneiras diferentes. Agora, vamos refletir um pouco sobre isso. Todos nós temos esta dimensão espiritual de acolher as pessoas. Só que o pecado muitas vezes atrapalha isso, como atrapalhou em Sodoma e Gomorra, e pode atrapalhar entre nós também. Ou seja, peguemos o mini, depois peguemos o macro. Na sua casa, por exemplo, antigamente, em qualquer lugar, as pessoas, quando chegavam, eram hospedadas. Com a simplicidade, com a pobreza que se tinha, se oferecia. O mineiro tem sempre um cafezinho, tem sempre uma acolhida, e o brasileiro, e o latino-americano, e o europeu, e todas as pessoas. Alguém fala, mas hoje não está mais assim. Mas não é por causa da nossa disposição, é por causa das dificuldades, dos problemas encontrados. Hoje você não pode acolher uma pessoa porque ela pode ser um bandido que te rouba e te assalta. A propósito disso, nós temos o famoso livro, o famoso romance de Victor Hugo, que tem filme também, que fala exatamente, esqueci o nome agora, mas daqui a pouco vou lembrar. Talvez não agora nesse bloco, no próximo. Em que um ladrão rouba, se hospeda, sai da cadeia, foge da cadeia, se hospeda na casa de um padre e ele rouba os tesouros lá da igreja, da sacristia, e quando a polícia vê, quer prendê-lo, o padre fala, não fui eu que dei. E a partir daí começa esta história muito bonita, é um musical no cinema e também tem o famoso romance. Mas houve uma acolhida e o sujeito roubou, mas mesmo assim o padre não fez muito caso com relação a isso. E o que acontece nos dias de hoje? Acontecem problemas tanto na casa, no lar, na família, como acontece também nos países. Então, por melhor que seja a disposição de acolher o estrangeiro, nós temos dificuldades. Então, as pessoas têm que olhar os dois lados. Não olhar, tá vendo, está sendo pouco acolhedor, não está dando atenção, mas você já esteve no lugar, naquele país, naquela região, onde a acolhida tem oferecido problemas? Aí você vê, por exemplo, o problema da migração na Europa. Os europeus recebem. Aí 2 problemas. Em primeiro lugar, não pode ser só um país.
Se tem todo um continente que tem uma política de acolher os migrantes, tem que distribuir. A Itália, lá em Lampedusa, ela realmente sofre com isso, porque eles chegam e nenhum país depois quer receber e obriga a Itália a receber. Está errado isso. Então tem que receber e distribuir para todos aqueles que falam de bom tom para os outros, precisamos acolher, mas quando chega o momento de dar a sua contribuição, não quer. O mesmo problema no Brasil, parece que é igualzinho. Lá no pobre do estado, lá no norte do Brasil, estado pequeno, pobre, fraco, recebendo milhares de venezuelanos e o resto do Brasil, eles têm que acolher bem, etc., só que não colaboram. Todos os estados deveriam acolher. Segundo problema, junto com os migrantes vêm bandidos, vêm terroristas e assim por diante. É irresponsabilidade dos países que acolhem não fazer uma triagem. Se há famílias que fogem de problemas, de guerras, são refugiados, têm que ser acolhidos e acolhidos bem. Mas se você vê que há outras intenções, ao entrar num determinado país, tem que cortar, tem que mandar de volta, não pode deixar entrar. Assim como na sua casa. Se você percebe que existe alguém que é um bandido, que quer se refugiar na sua casa ou dormir à noite na sua igreja, como aconteceu na semana passada na igreja de São Sebastião, para depois de madrugada arrombar o cofre, você não vai permitir. Então tem que ter cuidado com isso. Nós precisamos ver os dois lados. Está o povo lá do estado do Acre, se eu não me engano, Rondônia, desses estados do norte, estão sofrendo. E o resto do Brasil julgando, muitos pelo menos, julgando, porque há venezuelanos que roubam, que matam, que assaltam, a violência aumentou 60%, então tem que verificar, não ficar só do lado irresponsavelmente contra as pessoas que acolhem. Acolhida é sagrada, mas também nós não podemos colocar uma cobra no peito para aquecê-la. Voltamos daqui a pouco.